queria que o professor explicasse agora para o pessoal essa questão do direito real de habitação. O que que ele é, porque ele já existe, e se ele vai permanecer da forma que está. Ó, falando de forma bem objetiva, o direito real de habitação, hoje, é o cônjuge ou companheiro que ele reside lá naquele determinado bem, aquele bem lá que é do casal, e falecendo um desses cônjuges, né, o outro teria, né, ou tem, melhor dizendo, o direito de permanecer morando naquele imóvel. Né, já que ali é a residência deles, e já que ali, inclusive, assim, decisão do STJ nesse sentido, tem toda uma identidade, uma construção afetiva. Sim. Porque não é só um direito à moradia, é um direito de manter aquele laço afetivo com aquela residência, né, de manter ali o lar que já existia, né, tem esse caráter humanitário. Inclusive, até a decisão do STJ fala nesse sentido, que já está impactado com a morte, né, impactado ali para sair onde tem ali as memórias, ou trazer uma insegurança nesse sentido. Sim. Isso se relaciona diretamente com o regime de separação de bens. Porque vamos para essa hipótese, se a pessoa casou em regime de separação de bens e viveu em regime de separação de bens a vida toda, 50 anos, e aí tem uma casa só, e essa casa é do homem, por exemplo. Normalmente né? Porque ainda tem uma predominância machista. Aí esse homem falece. Vamos tornar um exemplo mais complicado ainda. Né? Existem filhos, mas filhos de uma primeira relação, ou de uma outra relação, ou de uma relação que não é aquela. Que não são os filhos da esposa, né? Esse casal imaginário nosso que nem tem filho. Então estão lá casados em regime de separação de bens. Um belo dia, o marido falece. A viúva não tem nem para onde ir. Ela não é herdeira. Não, nesse caso, ela é casada no regime de separação de bens, ela é até herdeira, né? No nosso exemplo aqui. Sim. Só que ela tem concorrentes, que são os filhos, né? Que no início a gente disse para complicar o exemplo. Sim. E aí, vai vender aquilo ali, vai partilhar, etc, e tirar ela de lá? Às vezes não vai ter o suficiente para poder comprar outro imóvel, né? Não vai ter o suficiente, né? Então, então no primeiro, para ilustrar, o direito real de habitação é esse, o direito do cônjuge / companheiro, né? Lembrando que a gente fez aquele combinado no início, toda vez que a gente falar cônjuge, nós somos de companheiro também, de continuar residindo no imóvel, né? Na casa, no bem onde residia, no caso de falecimento de um desses cônjuges. Né? Então, é isso. Agora, é óbvio que isso gera polêmica. Um recurso especial, esse vale a pena, do dia 27 de setembro de 2024. Depois eu coloco também embaixo para o pessoal a emenda, alguma coisa assim. Então tá. É o RESP 2151939. 2151939. Vejam bem, o que esse RESP fala? Vamos partir, todo mundo já entendeu o que é o direito real de habitação. Sim. Mas ele relativiza o direito real de habitação, falando o seguinte: olha, né, igual aquele exemplo que você deu no início, normalmente, né, a gente pensa nessa ideia. É só uma casa pequena que nem ia causar. Os herdeiros nem precisam, a viúva que vai ser a mais prejudicada, a gente pensa nesse exemplo. Mas vamos pensar no exemplo que seria uma mansão. Uma casa que vale, sei lá, 30 milhões de reais. Que é muito mais do que ela precisa, né? Isso. O STJ falou assim, ó, nesse caso, não que o julgado lá seja de 30 milhões de reais, né? Mas até porque é segredo de justiça. Mas foi noticiado que o STJ entendeu assim, falou, olha, se há uma possibilidade assim, de que haja uma construção de um novo lar, uma outra residência, e ainda conjugado com um eventual prejuízo, né? Porque, lembra, a gente disse, questão da moradia, questão da identidade, questão do afeto relacionado àquele imóvel, né? Sim. E desde que haja uma proteção mínima com relação a isso, garantindo o lar, mas que também observe a situação dos herdeiros. Porque não faz sentido também, se por um lado a viúva ficar à míngua, por outro lado também não faz sentido os herdeiros, às vezes, verem ali num único patrimônio que eles poderiam reorganizar a vida, né? Se reorganizar quanto família. Entendi. Então aí relativizou a questão desse direito real. Entendi. É assim, não existe direito absoluto, né? E aí relativizou exatamente nesse sentido. Olha, não faz sentido a gente proteger a todo custo o direito real de habitação
sendo que a pessoa necessariamente não precisa de uma mansão para ter uma habitação, né? Uma moradia. Uma moradia. Então, nesse caso específico, seria justo, né, adequado, autorizar, por exemplo, a venda desse imóvel, porque ela vai ter mais, com a participação dela, com a cota parte dela, ela vai ter o suficiente para sobreviver. E ainda vai garantir, né, que os herdeiros usufruam efetivamente desse bem. Desse patrimônio. Desse patrimônio. Que, querendo ou não, é deles também, né? No nosso exemplo aqui, é deles. Sim. Né? Então, assim, com relação a esse direito real de habitação, só para ficar bem esmiuçado, atualmente, independentemente do regime de bens, independentemente do cônjuge sobrevivente, né, ou companheiro, ser ou não herdeiro daquele bem, ele tem direito de permanecer residindo ali naquele imóvel. E vai haver alguma mudança com esse novo código ou permaneceu protegendo o direito real de habitação? E deu um plus, deu uma melhorada nisso. Eu acho que muito também em razão de compensar, né? Não vamos esquecer no começo da nossa história que o cônjuge da companheira estava sendo retirado como... Então ele deu uma melhorada, né? Entendi. Deu uma melhorada. Ficava aquela dúvida também, e se tiver um outro relacionamento? Né? Se tiver um outro relacionamento... Se o cônjuge sobrevivente casasse de novo, se perderia o direito à habitação. Então, assim, privilegiou-se a questão da moradia, deu essa possibilidade de uma revisão, muito no sentido do recurso especial que eu disse. E, aliás, muito da reforma é fruto, assim, de uma criação jurisprudencial que já existe. Entendi. Né? Até redundante, né? Se é jurisprudencial, porque já existe. Né? Mas, enfim, mais fruto do que os nossos tribunais já estavam construindo. Né? Principalmente na parte de sucessões e família. Né? Então, muita coisa já vinha, algumas decisões ali, tidas como vanguardistas. Então, assim, mantém. E ele amplia, que aí alguns falam de usufruto, vidal, outros aí cada um usa um termo, né? Mas amplia, por exemplo, para outros familiares que não sejam, eu vou usar o termo familiares, que não sejam o cônjuge ou companheiro. Estabelecendo um direito de moradia, por exemplo, para um filho que cuidava do pai. Ou o exemplo que eu gosto de dar muito também é assim, quando por exemplo, moram duas amigas. Né? Mulher dentro dessa ótica nossa de sociedade, acaba que esse exemplo cabe mais com as mulheres. Assim. De cuidando da outra, não tinha qualquer relação amorosa, né? De cunho sexual, nada disso. Eram amigas que viviam junto e que cuidavam uma da outra. A casa era de uma dessas amigas. Aí, de repente, a casa, embora seja de uma, a outra também ajuda a manter, né? Elas tinham uma cooperação. Inclusive, até um dos motivos que elas viviam juntos era para isso, para cooperar com a outra. E aí, uma delas falece. De repente, quem que aparece? O sobrinho, que seria lá o herdeiro, no nosso exemplo aqui, o herdeiro colateral, né? Que não é herdeiro necessário, mas é herdeiro, e que estaria herdando. Essa nossa falecida aqui no nosso exemplo não fez testamento, não descuidou nada nesse sentido. E o que acontece? No primeiro momento, o sobrinho poderia chegar, enxotar a amiga, companheira, que tinha uma relação de afeto, desculpa, de afeto muito maior do que o sobrinho, e aí a outra ficar sem lugar de morar. Né? Então, assim, o novo Código Civil ele amplia essa possibilidade de moradia. Alguns falam do usufruto vidal, e assim, tem outras terminologias, mas ele busca ampliar. Né? Então, nesse aspecto, eu particularmente, até por causa desse exemplo que eu dou, quando eu dou esse exemplo em sala de aula, eu visualizo bem a situação, que a gente acaba conhece pessoas assim. Né? E eu acho justo. Né? Eu acho interessante esse exemplo, professor Gesmar, pelo seguinte: as pessoas falam assim, mas se a tia quisesse deixar para a amiga, ela poderia ter feito o testamento. Mas nem sempre é assim. Às vezes as pessoas não têm informação de que é possível fazer um testamento, ou às vezes sempre, vou postergar, onde eu vou resolver, Tem aquela cultura de não querer falar da morte, enfim, tem várias coisas. Mas aí também, o que acontece? Quando a gente fala do herdeiro, a ordem de vocação hereditária, o herdeiro necessário, o que o legislador busca?
é como se fosse o testamento imaginário. O fim da norma é esse. É buscar a vontade do falecido, né? Faz de conta... Imagina que ele quisesse um testamento, ia ser assim. Né? Então, nesse caso, né, nesse exemplo, será que é o professor Valci da PUC que sempre fala isso, né? Que quando pensar nos herdeiros necessários, quando pensar no que o legislador trata, no que tange a quem deve herdar, tem que pensar nisso. O que o sujeito lá, o falecido, gostaria que acontecesse? E nesse caso, né, nesse exemplo dessas duas moças, será que queria que o menino vendesse e torrasse o dinheiro? E tirasse a amiga de lá, né? E ia carnaval lá em Escarpas, no lago, né? Sei lá. Não era isso, né? Eu entendo razoável. E uma outra questão que o professor pontuou, que também é muito recorrente, é a questão do filho, que às vezes fica com os pais, é o que cuida, né? É o que mora com os pais, tá ali cuidando, levando no médico, medicando, etc. E aquele pai falece. Geralmente o pai nem quer colocar no testamento, né, uma preferência para esse filho, para também não desagradar os demais filhos. E quando essa mãe falece, essa filha ou esse filho que ficou cuidando ali perde o direito de habitação, porque os irmãos vão, né, fazer um inventário e vão provavelmente querer vender o imóvel, e às vezes a cota parte dela não é suficiente nem para comprar um outro imóvel. Né? Então isso também se aplicaria, né, esse instituto? Sim, se aplicaria. Não esquecendo daquelas relativizações que a gente disse, né? Você não vai tirar o local de morada da pessoa, assim, né? Logo depois de um falecimento, né? Não é para ser assim.